bolinho tinha um gosto estranho, amargo, químico, quase metálico. Mas Clara Reis, de 27 anos e grávida de 7 meses, forçou-se a engolir mesmo assim. Não queria parecer indelicada em seu próprio chá de bebê, um evento cuidadosamente planejado que acontecia em um salão privado no famoso restaurante O Sabor Paulista, no coração de São Paulo. 30 segundos depois, ela desabou. 45 minutos mais tarde, médicos no Hospital Central de São Paulo, HCSP, encontraram arsênico em seu sangue. Alguém havia tentado assassinar uma gestante no 7º mês, e o veneno vinha de um pequeno cupcake de lavanda. Mas é aqui que a história se torna realmente inacreditável. O médico que salvou sua vida, o Dr. Ricardo Barros, chefe da emergência do HCSP, não tinha ideia de que estava segurando a mão de sua própria neta, uma neta cuja existência ele sequer suspeitava. E a pessoa que tentou matá-la estava mais perto do que qualquer um poderia imaginar. Esta não é uma ficção. Esta é a história real de Clara Reis, envenenada pelas 2 pessoas que ela mais confiava. Uma mulher que encontrou a família da forma mais inesperada, cuja história de sobrevivência viralizou e mudou tudo. Ao final desta história, você nunca mais olhará para a confiança da mesma forma. Você entenderá por que 50 milhões de mulheres assistiram ao testemunho de Clara e saberá exatamente quais sinais ela ignorou que poderiam salvar sua vida ou a de alguém que você ama. Esta é uma história sobre veneno, traição e a família que se recusou a deixar o mal vencer. Fique até o fim, porque a verdade é mais chocante do que você pode imaginar. Clara levou o delicado bolinho de lavanda aos lábios. A cobertura, em um tom lilás suave, parecia ter saído de uma revista. Seu chá de bebê era tudo o que ela havia sonhado. Balões brancos e dourados se agrupavam nos cantos da sala privada. 30 mulheres que ela amava a cercavam, rindo e conversando. Sua mão repousava sobre a barriga arredondada, sentindo Alice Margarida, sua filha, chutar e girar. Thalita Montenegro, a assistente de seu marido, Daniel Rezende, sorriu para ela do outro lado da mesa. Sempre tão prestativa, sempre tão atenciosa. Eu mesma fiz, Clara, disse Thalita, com a voz vibrante. Os de lavanda são minha especialidade. Guardei o melhor só para você. Clara mordeu o bolinho. Doce no primeiro instante, depois amargo. Tão amargo que sua boca franziu. Ela engoliu mesmo assim, não querendo ser rude. Thalita tinha se esforçado tanto. A queimação começou 30 segundos depois. Sua garganta parecia ter engolido fogo. Clara esticou a mão para o copo d'água. Suas mãos tremiam. O copo escorregou pelos dedos e se estilhaçou no chão de madeira. As mulheres ofegaram. Alguém gritou: Clara, Clara, o que houve? Bia Prado, sua melhor amiga, correu para o seu lado, o rosto a poucos centímetros do seu. Clara tentou falar. Nenhuma palavra saiu. Apenas um som estrangulado. Sua visão embaçou nas bordas. A sala girou de lado. Meu bebê. Algo estava errado com o bebê. Ela checou o celular 3 vezes antes do chá. Bloqueia. Desbloqueia. Bloqueia. Desbloqueia. Bloqueia. Deletando e digitando a mesma mensagem para Daniel. Você vai conseguir chegar a tempo? Ela nunca enviou. Ele estava sempre atrasado ultimamente, sempre ocupado com o trabalho, sempre cansado quando voltava para casa. Agora o celular estava em algum lugar no chão. Tudo estava no chão. Clara estava no chão. Alguém ligou para o 190. Uma voz que ela não reconheceu. Pânico em cada palavra. Ela não está respirando direito. E ajoelhou-se ao lado dela,
segurando suas mãos com tanta força que doeu. Bom, dor significava que ela ainda estava ali, ainda viva. Mas o bebê, por que o bebê não estava se movendo? Fica comigo, Clara. Fica comigo! A voz de Bia falhou. A ambulância está chegando. Aguenta firme. O quarto girou mais rápido. Rostos apareceram acima dela. Bocas se movendo. Ela não conseguia mais ouvi-los. Apenas um zumbido agudo em seus ouvidos, como se estivesse muito perto dos sinos de uma igreja. Sua mãe a levava à missa todos os domingos antes de ficar doente, antes do câncer levá-la 5 anos atrás. Mãe. Eu preciso da minha mãe. Mas Margarida se fora. Estava morta há anos, e seu pai a havia abandonado quando ela tinha 3. Ela não tinha família. Apenas Daniel. Apenas o bebê crescendo dentro dela que havia parado de se mover. O rosto de Thalita apareceu em sua visão desvanecida. Aqueles lábios perfeitamente delineados. Aquela expressão cuidadosa de preocupação. Mas seus olhos pareciam excitados. Tudo ficou preto. Sereias gritaram através da consciência de Clara. Ela flutuava em algum lugar entre acordada e perdida. A ambulância. Ela estava em uma ambulância. O teto era branco. Tão branco que doía. Ou talvez tudo doesse. Pressão arterial caindo, disse a voz de um homem. Profissional. Calmo. Calmo demais para o quão errado tudo parecia. Frequência cardíaca do bebê irregular, respondeu uma mulher. Precisamos ser mais rápidos. Bebê. Alice. Clara já havia escolhido o nome. Alice Margarida, em homenagem à sua mãe, a filha que ela talvez nunca conhecesse. Bia estava sentada ao lado dela, ainda segurando sua mão. Ainda aqui. Seu marido está nos seguindo no carro, disse Bia suavemente. Ele vai nos encontrar no hospital. Daniel. Clara tentou imaginar o rosto dele. Não conseguiu. Quando foi a última vez que ela realmente o olhou? Realmente o viu? Eles costumavam conversar por horas. Agora mal se falavam. Ele culpava seus hormônios de gravidez. Dizia que ela estava muito emotiva ultimamente. Muito carente. Talvez ele estivesse certo. Não, esse pensamento também não parecia certo. A ambulância fez uma curva brusca. O estômago de Clara revirou. A queimação em sua garganta se espalhara para o peito, para os pulmões. Tudo dentro dela parecia estar derretendo. Hospital Central de São Paulo. 2 minutos, disse o paramédico no rádio. 2 minutos. Clara tinha 2 minutos para permanecer consciente. 2 minutos para continuar respirando. 2 minutos para garantir que seu bebê sobrevivesse ao que quer que estivesse acontecendo. Ela contou os segundos. 1, 2, 3, 4. O bebê chutou. Fraco, quase imperceptível, mas chutou. Clara começou a chorar. Lágrimas silenciosas que escorriam por suas têmporas até o cabelo. Sua bebê ainda estava lutando. Então ela lutaria também. As portas da ambulância se abriram. Luzes brilhantes, rígidas e clínicas. Vozes gritando termos médicos que ela não entendia. Alguém a levantou para uma maca. As rodas chacoalhavam sob ela. Tão alto. Tudo estava tão alto. Grávida, Vim. 9 anos. 7 meses de gestação. O paramédico disparou a informação. Angústia gástrica grave. Dificuldade respiratória. Estado mental alterado. Os sintomas começaram aproximadamente 15 minutos atrás, após ingestão de alimento em evento privado. Eles a empurraram pelas portas automáticas para a emergência. O cheiro a atingiu imediatamente. Antisséptico e medo. Hospital cheirava a medo. Como a noite que ela passou ao lado da cama da mãe, observando o câncer roubá-la, pedaço por pedaço. Levem-na para o leito 4. Quero exames completos imediatamente. Painel toxicológico.
metabólico completo. E chamem a obstetrícia aqui, agora, comandou a voz de um homem. Grave, autoritária. Os olhos de Clara rolaram em direção à voz. Um homem alto de jaleco branco, cabelos grisalhos, olhos azuis penetrantes que não perdiam nada. Ele se movia com o tipo de confiança que vinha de décadas, salvando vidas. O que ela comeu? Perguntou ele a Bia, que de alguma forma havia permanecido ao lado de Clara em meio ao caos. Bolinhos. Bolinhos de lavanda. Uma das convidadas fez especialmente. A voz de Bia tremeu. Doutor, por favor, ela é minha melhor amiga e o bebê... Faremos tudo o que pudermos, ele disse. Então seus olhos encontraram os de Clara. Realmente encontraram. Algo passou por seu rosto. Reconhecimento. Confusão. Foi muito rápido para distinguir. Uma enfermeira apareceu ao seu lado. Mulher mais velha. Olhos gentis. Seu crachá dizia Lena Dutra. Tô, Barros, Lena disse, baixinho. Aqueles olhos, eles são idênticos aos... Agora não, Lena. Dr. Barros a interrompeu gentilmente. Vamos salvá-la primeiro. Salvou-la. Isso significava que Clara estava morrendo, que não era apenas comida estragada ou complicações da gravidez. Isso era outra coisa, algo pior. A enfermeira inseriu um acesso intravenoso no braço de Clara. A picada mal se registrou em meio a todo o resto. Líquido frio correu por suas veias. Remédio. Veneno. Ela não conseguia mais distinguir a diferença. Senhora Reis, você me ouve? Dr. Barros se inclinou sobre ela. Seu rosto entrou em foco. Aqueles olhos, tão azuis, tão familiares, de alguma forma. Você está no Hospital Central de São Paulo. Você está segura agora. Vamos cuidar de você e do seu bebê. Segura. A palavra parecia uma mentira. Nada parecia seguro. Não mais. Não desde o bolinho. Não desde que a queimação começou. Não desde que percebeu que alguém a queria morta. Porque era isso que era. Lá no fundo, sob a dor e o medo, Clara sabia que aquilo não era um acidente. Alguém a havia envenenado. A pergunta era: quem? Seus olhos encontraram Bia novamente. Bia jamais a machucaria. Elas haviam sido colegas de quarto na faculdade, passado por términos e formaturas, e todas as pequenas perdas que vinham com o crescimento. Bia era família. Família escolhida. A única família que ela tinha. Dr. Barros se moveu ao redor dela com eficiência prática, ouvindo seu coração, verificando suas pupilas, pressionando suavemente sua barriga inchada. Cada toque profissional e cuidadoso. A frequência cardíaca do bebê está estabilizando, ele disse. Alívio coloriu sua voz. Ainda irregular, mas melhorando. Isso é bom, isso é muito bom. Clara queria agradecê-lo. Queria dizer algo, qualquer coisa, mas sua língua parecia grossa e inútil na boca. Não tente falar, ele disse, como se lesse sua mente. Guarde suas forças. Estamos fazendo exames agora. Em breve saberemos com o que estamos lidando. Exames, resultados, respostas. Mas Clara já sabia a resposta. Ela só não conseguia provar ainda. O bebê chutou novamente, mais forte desta vez, lutando para viver, lutando para nascer. Aguenta, Alice. Por favor, aguenta. Dr. Barros se afastou, deixando as enfermeiras trabalharem. Mas ele continuou a observá-la. Aqueles olhos azuis estudavam seu rosto como se ele estivesse tentando resolver um quebra-cabeça, como se algo nela o incomodasse, o perturbasse. Lena Dutra percebeu sua expressão. Ela olhou entre eles, Clara e o médico, de um lado para o outro. Sua boca se abriu como se quisesse dizer algo. Então se fechou novamente. O que quer que ela tenha visto teria que esperar.
Agora, tudo o que importava era o veneno no corpo de Clara, o bebê lutando pela vida dentro dela, e a verdade esperando para destruir tudo o que ela pensava saber sobre seu marido, seu casamento, sua vida inteira. Os resultados dos testes mostrariam algo que mudava tudo. Isto não foi um acidente. Foi tentativa de assassinato. E a pessoa em quem ela mais confiava estava planejando isso há meses. O Dr. Ricardo Barros olhou para a tela do computador em seu escritório. Os números não mentiam. Nunca mentiam. 38 anos na medicina de emergência haviam-lhe ensinado a confiar nos dados. E os dados diziam que alguém havia tentado matar sua paciente. Arsênico. Níveis altos. Níveis deliberados. Não exposição ambiental. Não contaminação acidental. Isto era assassinato. Tentativa de assassinato. A distinção importava legalmente. Mas para Ricardo não importava nada. Alguém havia envenenado uma mulher grávida. Alguém havia tentado matar um filho que ainda não havia nascido. Suas mãos tremeram ao pegar o telefone. Quando isso começou? O tremor? Provavelmente na mesma época em que seu cabelo ficou grisalho. Na mesma época em que percebeu que envelheceria sozinho. Morrer sozinho. Sem família. Sem legado. Apenas décadas salvando estranhos enquanto sua própria filha permanecia perdida para ele. Margarida. 30 anos desde que ele tinha visto o rosto dela. Desde que ela tinha escolhido a mãe em vez dele no divórcio. Escolhido desaparecer pelo país. Escolhido cortá-lo de sua vida completamente. Ele se perguntava se ela estava feliz. Se ela pensava nele alguma vez. Se ela tinha filhos agora. Ricardo balançou a cabeça. Não era hora. Nunca era hora. Trabalho primeiro. Sempre trabalho primeiro. Ele discou o telefone da delegacia de polícia civil. A delegada Sara Mendes atendeu no segundo toque. Mendes. Sara, é o Ricardo Barros, do Hospital Central de São Paulo. Preciso que você venha para cá. Temos uma tentativa de envenenamento. Vítima grávida. Arsênico. Silêncio do outro lado. Então, chego em 10 minutos. Ricardo desligou e voltou para o leito 4. Clara Reis estava deitada na cama, ainda inconsciente, mas estável. Os monitores do bebê apitavam de forma constante agora. Melhor ritmo, melhor frequência cardíaca. Ambas sobreviveriam. Provavelmente. Se o veneno não tivesse causado danos permanentes, se não surgissem complicações. Se. A medicina estava cheia de Cs. A mulher loira, Bia alguma coisa, ainda estava sentada na cadeira de canto. Não tinha saído. Não tinha comido. Apenas sentada ali, observando a amiga com uma lealdade feroz escrita em todo o seu rosto. Ela vai ficar bem? Bia perguntou ao vê-lo. As próximas horas são críticas, disse Ricardo cuidadosamente. Mas ela é jovem, forte. O bebê está respondendo bem ao tratamento. Estes são todos bons sinais. O que aconteceu com ela? Foi a comida? Ricardo hesitou. Confidencialidade do paciente. Mas tentativa de assassinato mudava as regras. A polícia estaria ali em breve de qualquer forma. Eu chamei a polícia, ele disse. Os exames mostram que ela foi envenenada, deliberadamente. O rosto de Bia ficou branco, depois vermelho, depois branco novamente. Envenenada. Alguém envenenou a Clara. Receio que sim. Oh, meu Deus. Bia se levantou, andou até a janela. Voltou. Eu sabia que havia algo errado. Eu sabia. Mas envenenada. Quem faria isso? Ela parou. Seus olhos se arregalaram. Daniel. O marido dela. Ele tem agido de forma estranha há meses. Distante. Frio. E há aquela mulher no escritório dele. Thalita. A assistente. Eu acho que eles estão tendo um caso. Eu acho...
Bia apertou as mãos na boca. Meu Deus, você acha que Daniel fez isso? Ricardo manteve a expressão neutra, profissional. Mas sua mente estava acelerada. Marido tendo um caso, esposa grávida, veneno. As peças se encaixavam muito perfeitamente. A polícia vai investigar, ele disse. No momento, meu trabalho é manter Clara e seu bebê vivas. Bia assentiu. Sentou-se novamente. Começou a chorar baixinho. Ricardo verificou os sinais vitais de Clara novamente. Tudo estável, notavelmente estável, considerando os níveis de arsênico em seu sistema. Algumas pessoas eram simplesmente lutadoras, simplesmente se recusavam a morrer, mesmo quando a morte batia à porta. Lena apareceu na porta. Dr. Barros, o marido está aqui. Daniel Rezende. Ele quer ver a esposa. Claro que ele queria. O marido preocupado, fazendo seu papel perfeitamente. Mande-o entrar, disse Ricardo. Mas fique por perto. Quero que você escute. As sobrancelhas de Lena se ergueram. Ela entendeu imediatamente. 30 anos trabalhando juntos, criaram sua própria linguagem. Daniel Rezende entrou na sala como se a possuísse. Estupefato, alto, bonito, daquele jeito polido que vinha de cortes de cabelo caros e ternos sob medida. Ele parecia exatamente o tipo de homem que se casaria com uma mulher pelo dinheiro, que se cansaria dela quando a gravidez a tornasse menos conveniente, que encontraria conforto nos braços de uma mulher mais jovem. Ricardo tinha visto milhares de Daniel Rezendes. Todos usavam a mesma máscara. Clara! Oh, meu Deus! Clara! Daniel correu para a cabeceira. Pegou a mão dela. Performance perfeita. Quase convincente. O que aconteceu? Disseram que ela desmaiou no chá. O bebê está bem? O bebê está estável, disse Ricardo, observando cuidadosamente o rosto de Daniel. Sua esposa foi envenenada. A expressão de Daniel mal piscou. Choque, horror, incredulidade. Todas as emoções certas na ordem certa. Mas seus olhos calculavam, mediam, avaliavam. Envenenada? Como? Quem faria isso? Daniel se virou para Bia. Você estava lá. O que aconteceu? A mandíbula de Bia se apertou. Ela comeu um dos bolinhos da Thalita, aquele especial que Thalita fez só para ela. O rosto de Daniel ficou imóvel, por apenas um segundo. Então a máscara se fechou novamente. Thalita jamais faria isso. Ela tem sido muito prestativa com a Clara, com a nossa família. Sua família, disse Bia friamente. Engraçado como você está trabalhando até tarde todas as noites há 6 meses. Engraçado como a Thalita sempre se voluntaria para os mesmos turnos. Engraçado como Clara encontrou recibos de hotel no bolso do seu paletó. Esta não é a hora, Daniel começou. Esta é exatamente a hora, Bia rebateu. Alguém tentou matar minha melhor amiga. Alguém envenenou uma mulher grávida. E você é quem se beneficia se ela morrer. Ricardo observou a troca de olhares atentamente. As mãos de Daniel apertaram as de Clara. Não gentilmente. Não como um marido amoroso. Como alguém segurando algo que possuía. Algo de que precisava. Acho que devemos continuar esta discussão em particular, disse Ricardo suavemente. Bia, você se importaria de ir tomar um café? Faça uma pausa. Você está aqui há horas. Bia pareceu querer argumentar. Então assentiu. Lançou mais um olhar venenoso a Daniel. E saiu. Senhor Rezende, disse Ricardo, assim que estavam sozinhos. A polícia está a caminho. Eles vão querer falar com o senhor sobre as atividades de sua esposa hoje. O que ela comeu. Quem teve acesso à comida dela. Claro, o que eles precisarem. Daniel endireitou a gravata, ainda fazendo o papel. Doutor, o senhor precisa salvá-la. Ela é o meu mundo inteiro, o bebê. Nosso futuro. Tudo.
Mentiroso. A palavra soou tão claramente na mente de Ricardo que ele quase a disse em voz alta. Estamos fazendo tudo o que podemos, disse Ricardo, em vez disso. Daniel assentiu. Sentou-se na cadeira que Bia havia desocupado. Pegou o celular. Começou a rolar a tela, apagando mensagens. Não chorando, não rezando, apenas apagando. Ricardo o deixou ali. Caminhou até o posto de enfermagem onde Lena esperava. Aquele homem não está de luto, disse Lena baixinho. Não, Ricardo concordou. Ele não está. E agora? A polícia vai cuidar disso. Nosso trabalho é claro. Lena assentiu. Então disse: Doutor, eu preciso dizer uma coisa. Aquela mulher, Clara, o senhor viu os olhos dela? O que há com eles? São os seus olhos, Ricardo. Exatamente o mesmo tom de azul. O mesmo formato. O mesmo. Lena hesitou. Os mesmos da Margarida. O mundo de Ricardo cambaleou. Margarida, sua filha, perdida para ele por 3 décadas. Não, impossível. São Paulo era uma cidade grande. Olhos azuis eram comuns. Era coincidência. O luto o fazendo ver conexões que não existiam. Muitas pessoas têm olhos azuis, ele disse. Não como aqueles, Lena insistiu. E a estrutura óssea dela, as expressões. Ricardo, quando foi a última vez que o senhor tentou encontrar a Margarida? 15 anos atrás, o investigador disse que ela se mudou para o Rio Grande do Sul. Casou-se. Mudou o nome. A pista esfriou. A voz de Ricardo soou vazia até para seus próprios ouvidos. E se ela tivesse voltado? E se tivesse uma filha? E se essa filha se casou jovem e acabou aqui? Grávida de 7 meses e envenenada? Ricardo olhou através do vidro para Clara Reis. Realmente olhou. A curva de sua mandíbula. A maneira como seu cabelo caía sobre o travesseiro. A pequena cicatriz em sua sobrancelha. Margarida tinha a mesma cicatriz. Caiu da bicicleta quando tinha 8 anos. Não. Ele estava vendo o que queria ver. O que 30 anos de solidão e arrependimento o faziam desesperar para acreditar. Verifique o seguro dela, disse Ricardo de repente. Veja as informações de contato de emergência. Próximo de parentes. Lena digitou rapidamente. Puxou os registros. Seu rosto empalideceu. Mãe falecida, Margarida Castro. Morreu há 5 anos. Câncer. A voz de Lena tremeu. Castro era o sobrenome de solteira de sua ex-esposa, Ricardo. Oh, Ricardo. O mundo parou de girar. Simplesmente parou. Margarida estava morta. Estava morta há 5 anos. E ele nunca soube. Nunca pôde se despedir. Nunca pôde pedir desculpas pelo divórcio que destruiu sua família. Nunca pôde dizer a ela que a amava. Nunca parou de amá-la. Sua filha se fora. Mas sua neta estava deitada naquela cama de hospital, lutando por sua vida, carregando seu bisneto. As pernas de Ricardo cederam. Lena o segurou. Guiou-o até uma cadeira. Eu nunca soube, ele sussurrou. Margarida nunca me disse. Nunca me deixou saber que ela voltou, que tinha uma filha, que eu tinha uma neta. O divórcio, disse Lena gentilmente. Sua ex-esposa envenenou Margarida contra o senhor. O senhor sabe disso. Margarida provavelmente nunca soube a verdade. Talvez. Ou talvez Margarida soubesse e ainda assim escolheu manter Clara longe dele. De qualquer forma, o resultado era o mesmo. 30 anos de tempo roubado, de aniversários e formaturas perdidas, e todos os pequenos momentos que faziam uma família. E agora, alguém tinha tentado matá-la. Ricardo se levantou. Voltou para o leito 4. Daniel ainda estava lá, ainda no celular, ainda apagando evidências.
Os olhos de Clara tremeram. Abriram, desfocados a princípio. Depois ficaram nítidos, pousando no rosto de Ricardo. Doutor? Sua voz saiu rachada. Rouca. Senhora Reis, não tente falar, disse Ricardo. Sua própria voz instável. Você está segura? Está no Hospital Central de São Paulo. O bebê, Clara sussurrou. Estável. Sua filha é uma lutadora. Lágrimas rolaram pelas têmporas de Clara. Alívio, medo, tudo misturado. Senhora Reis, disse Ricardo cuidadosamente. Você foi envenenada, deliberadamente. Seu bebê está estável, mas precisamos mantê-la aqui. A polícia está chegando. Os olhos de Clara se arregalaram. Envenenada. A palavra pairou no ar entre eles. Então seu olhar mudou para Daniel. Algo passou por seu rosto. Conhecimento. Certeza. Horror. Eu não estou louca, ela disse mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Isso realmente aconteceu comigo. A delegada Sara Mendes chegou 12 minutos após a ligação de Ricardo. 42 anos. 18 anos na corporação. Ela tinha visto casos de violência doméstica suficientes para reconhecer o padrão antes mesmo de entrar no hospital. Esposa grávida, envenenada, marido com motivo. A história se escrevia sozinha, mas Sara acreditava em evidências, em provas, em construir casos que os promotores não podiam perder. Ela encontrou Daniel Rezende na sala de espera, sozinho, rolando a tela do celular com a intensidade focada de alguém apagando sua vida digital. Senhor Rezende, sou a delegada Mendes. Preciso fazer algumas perguntas sobre sua esposa. Daniel olhou para cima. Sorriu. Aquele sorriso ensaiado que provavelmente funcionava em clientes e amantes, mas não tinha efeito em Sara. Claro, delegada. Qualquer coisa para ajudar Clara. Eles se sentaram em cadeiras de plástico desconfortáveis. Sara pegou seu caderno. O ato físico de escrever deixava as pessoas nervosas. Fazia-as falar demais, dizer coisas que não deveriam. Me conte sobre hoje, disse Sara. Tudo o que sua esposa comeu. Todos com quem ela estava. Daniel recitou a informação de forma fluente. Demasiado fluente. Como se tivesse ensaiado. O chá de bebê no restaurante, o sabor paulista. 30 mulheres, presentes, jogos, comida fornecida pelo restaurante, exceto as sobremesas. Thalita trouxe as sobremesas, disse Daniel. Minha assistente. Ela estava ajudando Clara a planejar o chá há semanas. Muito atenciosa, muito generosa. Thalita, Sara repetiu, escrevendo o nome. Sobrenome? Montenegro. Thalita Montenegro. Ela trabalha na Rezende Empreendimentos Comerciais. Minha empresa. Há quanto tempo ela trabalha para o senhor? 2 anos, talvez um pouco mais. A expressão de Daniel nunca mudou. Ela é excelente no trabalho, muito dedicada. Sara apostava que ela era dedicada, só que não a arquivar e atender telefones. E o senhor não comeu nada no chá? Eu não estava lá. Eu tive um almoço de negócios com um cliente, Dr. Rubens Oliveira. Fechamos um negócio na propriedade Riverside. Daniel pegou o celular, mostrou-lhe o calendário. O almoço estava ali, documentado, com álibi. Perfeito demais. E quanto a Thalita? Ela estava no seu almoço de negócios? O olho de Daniel piscou. Quase imperceptível, mas Sara viu. Não, ela estava no chá. Ela e Clara se tornaram bastante próximas, na verdade. Thalita tem sido maravilhosa durante a gravidez. Muito prestativa. Prestativa. Certo. Sara já tinha ouvido isso antes. A outra mulher sendo prestativa. Preocupada com o bem-estar da esposa, até que a esposa se tornasse inconveniente. Senhor Rezende,
O senhor está tendo um caso com Thalita Montenegro? A máscara de Daniel escorregou. Por apenas um segundo. Raiva brilhou em seu rosto. Depois desapareceu atrás de outro sorriso. Delegada, minha esposa acabou de ser envenenada. Isso é realmente relevante? Tudo é relevante em uma investigação de tentativa de assassinato. Tentativa de assassinato? A senhora acha que alguém... Deliberadamente... Daniel parou. Recalculou. Suponho que o arsênico. Sim, a senhora está certa. Alguém deve ter colocado na comida. Sara não tinha mencionado arsênico. Apenas o médico sabia dessa informação. E Daniel, porque ele ajudou a planejar. Eu não disse arsênico, Sr. Rezende. Não disse? Devo ter ouvido errado. Ou o médico mencionou. Estou muito chateado, delegada. Minha esposa está lutando pela vida. Sua esposa. Não Clara. Não a mulher que ele amava. Apenas sua esposa. Como uma posse. Como propriedade. Sara fechou o caderno. Precisaremos falar com Thalita Montenegro. Obter a declaração dela sobre as sobremesas. Claro, vou lhe dar as informações de contato dela. Daniel digitou no telefone. Seus dedos se moviam rápido. Rápido demais. Provavelmente enviando uma mensagem de texto para Thalita agora, avisando-a, alinhando as histórias. Isso não será necessário, disse Sara. Eu pegarei no seu escritório, junto com seus registros de emprego, extratos financeiros, apólices de seguro. A mandíbula de Daniel se apertou. Eu sou um suspeito, delegada. Todos são suspeitos até que provem o contrário. Sara se levantou. Não saia da cidade, Sr. Rezende. Entrarei em contato. Ela o deixou na sala de espera. Encontrou Dr. Barros no posto de enfermagem. Me diga sobre o arsênico, ela disse, sem preâmbulo. Ricardo entregou-lhe o relatório toxicológico. Sara escaneou. Níveis altos. Ingerido aproximadamente 45 minutos antes da admissão. Consistente com envenenamento alimentar. Específico o suficiente para rastrear a fonte. O bolinho, disse Sara. Muito provavelmente. Ricardo concordou. Enviamos amostras do restaurante para o laboratório. Mas foi há horas. A maior parte da comida sumiu. Quem trouxe os bolinhos? De acordo com a amiga, Bia Prado, uma mulher chamada Thalita Montenegro os fez especialmente. Insistiu que Clara comesse um de lavanda específico. Estava ali. Premeditação. Intenção específica de atingir o alvo. Dr. Barros, preciso falar com a senhora Reis quando ela estiver coerente. Obter a declaração dela. Ela está acordada agora. Assustada, mas lúcida. Ricardo hesitou. Há outra coisa que a senhora deve saber. Sara esperou. Clara é minha neta, disse Ricardo baixinho. Eu não soube até uma hora atrás. A mãe dela era minha filha, Margarida. Estávamos afastados há 30 anos. Margarida morreu há 5 anos. Clara nunca soube que eu existia. Sara processou a informação. Isso é uma baita coincidência. O senhor ser o médico que a salvou. Sim, a voz de Ricardo estava vazia. Uma baita coincidência. Ou destino, ou o senso de humor cruel do universo. Sara não acreditava em coincidências, mas às vezes o mundo se arranjava em padrões estranhos. Clara sabe? Sara perguntou. Ainda não. Eu queria esperar até que ela estivesse mais forte. A crise imediata tivesse passado. Ricardo olhou para o leito 4. Eu perdi minha filha. Não vou perder minha neta também. Sara assentiu. Deixe-me falar com ela, obter a declaração dela. Depois o senhor pode dizer a ela o que precisar dizer. Clara estava deitada na cama do hospital, olhando para as placas do teto, contando-as, perdendo a conta, recomeçando. Qualquer coisa para parar de pensar na queimação em sua garganta, nos chutes do bebê, no rosto de Daniel quando ele entrou na sala. Ela sabia. Olhando para ele,
Ela sabia. Seu marido tinha tentado matá-la. O conhecimento pairava em seu peito como uma pedra. Fria, pesada, imóvel. Uma mulher de blazer escuro entrou. Cabelo castanho curto, olhos gentis, crachá preso ao cinto. Senhora Hayes, sou a delegada Sarah Mendes. Preciso fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu hoje. A senhora está disposta a conversar? Clara assentiu. Tentou se sentar. O mundo cambaleou. Sarah a ajudou, ajustando a cama para uma posição mais ereta. Não se apresse, disse Sarah, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Comece do início. O chá. A voz de Clara saiu arranhada, dolorosa, mas ela se esforçou. Contou a Sarah sobre o planejamento. Como Thalita se ofereceu para fazer as sobremesas, como ela foi específica sobre os bolinhos de lavanda, como ela insistiu para que Clara experimentasse o dela primeiro. A senhora notou algo incomum no comportamento de Thalita? Sarah perguntou. Ela estava animada, muito animada. Eu pensei que ela estivesse apenas feliz por mim, pelo bebê. A mão de Clara foi para a barriga. Alice chutou. Ainda lutando. Mas agora eu acho que ela estava animada por outra coisa. O que a faz dizer isso? Clara fechou os olhos. Viu o rosto de Thalita enquanto desmaiava. Aquele vislumbre de algo. Satisfação. Antecipação. A maneira como ela olhou para mim. Pouco antes de eu desmaiar. Ela parecia satisfeita. Sarah anotou. Me fale sobre seu relacionamento com seu marido. Com Daniel. Tudo o que Clara vinha segurando por dentro se abriu. A solidão. A distância. As noites em que Daniel voltava para casa tarde, cheirando ao perfume de outra pessoa. A maneira como ele evitava tocá-la enquanto sua barriga crescia. A apólice de seguro que ele insistiu em aumentar. O testamento que ele queria que ela atualizasse. Ele está tendo um caso, disse Clara. Eu sei que está. Eu sei há meses. Eu só não queria admitir. Com Thalita Montenegro? Sim. Eu encontrei recibos. Recibos de hotel. Cobranças em nosso cartão de crédito de jantares que eu nunca compareci. Flores que eu nunca recebi. Clara riu amargamente. Eu até encontrei o brinco dela em nossa cama. Eu o confrontei. Ele disse que eu estava paranoica. Que os hormônios da gravidez estavam me deixando louca. Gaslighting. Clássico. Livro didático. Daniel sabia sobre sua herança de sua mãe? Sarah perguntou. Clara ficou imóvel. Como a senhora sabe disso? Sou detetive. É meu trabalho saber das coisas. Quanto? 200 mil reais da herança dela, mais a venda da casa. Daniel queria que eu colocasse em uma conta conjunta. Disse que era nosso dinheiro, nosso futuro. Eu mantive separado. Algo me disse para manter separado. Mulher inteligente. Aquele instinto provavelmente salvou sua vida, ou pelo menos complicou o plano de Daniel. E o seguro de vida? Sarah perguntou. Daniel comprou uma apólice há 6 meses, 500 mil reais. Ele disse que era responsável, caso algo acontecesse comigo durante o parto. Complicações são comuns em primeiras gestações. Eu assinei os papéis. A voz de Clara falhou. Eu assinei tudo o que ele colocou na minha frente. Eu confiei nele. Quem é o beneficiário? Daniel. E se o bebê morresse, o pagamento dobra. Algum tipo de cláusula para perda de gravidez. 1 milhão de reais de motivo. Oportunidade através de Thalita. Meios através do arsênico. A trindade do assassinato. Senhora Hayes, preciso que a senhora entenda uma coisa. Com base em tudo o que me disse, eu acredito que seu marido conspirou com Thalita Montenegro para envenená-la, para matar a senhora e seu bebê. Por dinheiro. Clara não chorou, não gritou. Apenas assentiu. Como se já soubesse. Soubesse há meses, talvez anos. Eu não estou louca.
Clara sussurrou. As pessoas continuavam me dizendo que eu estava imaginando coisas, que eu estava hormonal, instável, mas eu estava certa. Eu sabia que havia algo errado. A senhora não está louca, Sara confirmou. A senhora é uma sobrevivente, e agora vamos prender essa dupla para provar o que eles fizeram. Bia voltou com um café que ela não bebeu. Encontrou Clara acordada. A delegada havia partido, e uma caixa de sapatos estava na mesa de cabeceira. O que é isso? Bia perguntou. Eu pedi para você trazer as coisas da minha mãe, do armário. Os olhos de Clara estavam vermelhos, mas secos. Eu precisava de algo dela, algo para me agarrar. Bia havia pegado a caixa sem olhar. Fotos antigas, cartas, os restos da vida de Margarida que Clara guardava, mas nunca olhava. Doloroso demais. Final demais. Clara abriu a caixa agora. Examinou o conteúdo com as mãos trêmulas. Fotos da infância de sua mãe. Formatura da faculdade. Fotos de casamento com um homem que Clara não conhecia. Seu pai. Aquele que a abandonou. Então ela o encontrou. Uma fotografia. Desbotada. 1995. Escrito no verso com a caligrafia distinta de sua mãe. Um jovem de uniforme médico em frente ao Hospital Central de São Paulo. Alto, cabelo escuro, olhos azuis brilhantes que saltavam da foto, mesmo décadas depois. Clara a virou, leu a inscrição. Papai, 1995, HCSP. Papai, o pai de sua mãe. O avô que havia desaparecido de suas vidas antes de Clara nascer. Divórcio, abandono. Sua avó havia contado histórias terríveis. Pintou-o como um vilão. Como alguém que escolheu a medicina em vez da família. Que não os amava o suficiente para lutar por eles. Clara nunca havia questionado. Nunca pensou em questionar. Ela olhou para o letreiro do hospital visível pela janela de seu quarto. Dr. Ricardo Barros. Chefe da emergência. Hospital Central de São Paulo. O mesmo hospital. O mesmo nome. Seu médico era seu avô. O homem que salvou sua vida era família. A única família que lhe restava. O mundo de Clara girou novamente. Mas desta vez não parecia uma queda. Parecia algo se encaixando. Como o universo se rearranjando em um padrão que finalmente fazia sentido. Bia, disse Clara lentamente. Eu preciso que você encontre o Dr. Barros. Diga a ele que preciso vê-lo. Diga a ele que é sobre a minha mãe. E Bia parecia confusa. Sua mãe? Margarida Barros. Diga a ele que a filha de Margarida precisa falar com ele. O entendimento surgiu no rosto de Bia. Meu Deus, Clara, ele é seu avô? Sim, eu acho que sim. O que aconteceu a seguir revelou uma verdade mais devastadora do que o veneno, mais transformadora do que a traição. Clara quase morreu sem nunca saber que tinha família, sem nunca saber que alguém por aí carregava o sangue de sua mãe. Seu sangue. Daniel e Thalita tentaram roubar tudo dela. Mas, ao fazer isso, eles a haviam devolvido algo. Eles a haviam trazido para casa. Ricardo estava parado do lado de fora do quarto de Clara. Lena havia entregado a mensagem. A filha de Margarida quer vê-lo. 4 palavras que estilhaçaram o que restava de seu controle cuidadosamente construído. 30 anos. 30 anos se perguntando. De arrependimento. De imaginar no que a vida de Margarida havia se transformado sem ele. E por todo esse tempo, ela esteve ali, em São Paulo, perto o suficiente para ser encontrada se ele tivesse procurado com mais afinco, tentado por mais tempo, se recusado a desistir. Mas ela se fora agora. Havia-se ido há 5 anos, e ele nunca soube. Nunca pôde pedir desculpas pelo divórcio que destruiu sua família. Nunca pôde explicar que a amava, que sempre a amou.
Suas mãos tremeram ao alcançar a maçaneta. Quando ele tinha ficado velho, quando suas mãos começaram a traí-lo assim. A porta se abriu antes que ele pudesse bater. Bia estava lá, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sabe, disse Bia simplesmente. Ela descobriu a foto, o nome, ela nos conhece. Ricardo entrou na sala. Clara estava sentada na cama, com uma fotografia desbotada apertada nas mãos. Ela olhou para ele. Realmente olhou. Aqueles olhos. Os olhos de Margarida. Os olhos dele. O senhor é Ricardo Barros, disse Clara. Não era uma pergunta. Uma afirmação. Sim. Minha mãe era Margarida Barros. Margarida Castro depois do divórcio. Sim. Isso faz do senhor o meu avô. A voz de Ricardo falhou. Ele assentiu. A foto esvoaçou para o chão. Nenhum dos dois se moveu para pegá-la. Minha mãe me disse que meu avô estava morto, disse Clara baixinho. Ela disse que ele morreu quando ela era jovem. Antes de eu nascer. Eu nunca pensei em questionar. Por que eu questionaria? Sua avó e eu tivemos um divórcio muito ruim. A voz de Ricardo soou vazia até para seus próprios ouvidos. Margarida tinha 15 anos. Ela teve que escolher. Ela escolheu a mãe. Eu não a culpo por isso. Eu nunca a culpei. Mas o senhor não está morto? Não, eu não estou morto. Estou. As mãos de Clara torciam o cobertor do hospital. Torcendo. Torcendo como se ela precisasse de algo para se agarrar. Algo sólido. Eu estive sozinha por 5 anos, ela disse, desde que minha mãe morreu. Eu pensei que não tinha ninguém, nenhuma família, apenas Daniel. E agora eu descubro que Daniel tentou me matar e que eu tenho um avô que nunca soube que existia. Clara, esse é meu nome. Você sabe meu nome. Sua risada soou quebrada. Claro que você sabe meu nome. Está no meu prontuário. Mas o senhor não sabia que eu era filha da Margarida até Lena descobrir. Não, eu não sabia. Ricardo sentou-se na cadeira ao lado da cama dela. De repente, ele sentiu cada um de seus 68 anos. Sua mãe e eu perdemos o contato há 30 anos. Eu tentei encontrá-la. Contratei investigadores, segui pistas, mas a trilha sempre esfriava. Eu pensei que ela não queria nada comigo. Pensei que seria mais gentil deixá-la ir. Ela morreu de câncer. Clara sussurrou. 5 anos atrás. Foi rápido. 3 meses do diagnóstico ao fim. Ela tinha apenas 48 anos. A mesma idade que Margarida tinha quando a própria esposa de Ricardo morreu. Quando ele perdeu a última conexão com sua vida antiga. Quando ele se tornou verdadeiramente sozinho. Sinto muito, disse Ricardo. Palavras inadequadas, mas tudo o que ele tinha. Sinto muito por não ter estado lá, por não ter conseguido me despedir. Ela falava do senhor às vezes perto do fim, quando a morfina a deixava confusa. Clara enxugou os olhos. Ela chamava pelo pai, dizia que sentia muito, que deveria ter ligado, deveria ter voltado, mas a vovó disse que o senhor não iria querer vê-la. Não a perdoaria por ter escolhido. Mentira, mas ditas tantas vezes que se tornaram verdade. Tornaram-se a história que sua filha morreu acreditando. Eu a teria perdoado por qualquer coisa, disse Ricardo. Eu a teria recebido em casa, ela e você, sempre. Clara começou a chorar. Não lágrimas delicadas, soluços profundos que sacudiram todo o seu corpo. Bia se moveu para confortá-la, mas Clara a afastou. Eu quase morri, disse Clara em meio ao choro. Eu quase morri sem nunca saber que tinha família, que eu não estava sozinha. Eles tentaram tirar tudo de mim, minha vida, meu bebê, e eles quase tiraram isso também. Esta chance, esta conexão. Ricardo fez algo que não fazia desde que Margarida era pequena. Ele esticou a mão e abraçou sua neta. Deixou-a chorar em seu ombro. Deixou 30 anos de luto
e perda se derramarem entre eles. Lena observava da porta, lágrimas escorrendo pelo rosto dela também. 30 anos observando Ricardo morrer lentamente por dentro. 30 anos de feriados fracassados e celebrações vazias. 30 anos de solidão silenciosa de um homem. E agora, isto. Este reencontro impossível. Esta chance de família. A foto estava caída no chão entre eles. Ricardo jovem. Margarida jovem. Uma vida inteira atrás. Antes do divórcio. Antes da perda. Antes dos anos de silêncio. Clara se afastou. Olhou para ele. Eu tenho os olhos dela. Sempre me perguntei onde consegui esses olhos. Os da minha mãe eram verdes, mas os meus são azuis, como os seus. Você tem o sorriso dela também, disse Ricardo, e a teimosia dela. Margarida era a pessoa mais teimosa que eu já conheci. Ela não desistia de nada quando decidia algo. Eu faço isso. Eu me organizo quando estou estressada, disse Clara. Eu pensei que fosse só eu sendo esquisita. É esquisitice genética, disse Ricardo. A esquisitice dos barros. Todos nós fazemos isso. Eles conversaram por horas. Ricardo contou histórias sobre Margarida jovem. A filha agitada que desafiava tudo, que queria salvar o mundo, que amava arte, música e tudo o que era bonito. Clara compartilhou suas próprias memórias. A mãe que tinha 2 empregos para sustentá-los, que nunca se casou novamente depois que o pai de Clara foi embora, que pintava nos fins de semana e enchia o pequeno apartamento de cores. Bia contribuiu com histórias sobre Clara na faculdade. A garota que estudava demais e se preocupava demais, que se apaixonou pelo charme de Daniel porque ele a fazia se sentir segura, protegida. A ironia não passou despercebida por nenhum deles. Eu o amava, disse Clara, enquanto o sol se punha do lado de fora de sua janela. Eu realmente o amava. Ou eu amava quem eu pensava que ele era. Ele lhe mostrou uma máscara, disse Ricardo. Algumas pessoas são muito boas em máscaras, em ser o que os outros precisam que sejam, até que não precisam mais fingir. Quando deixou de ser real? Clara se perguntou. Quando ele decidiu que eu valia mais morta do que viva? A pergunta pairou no ar. Nenhuma boa resposta. Talvez nunca tenha sido real. Talvez Daniel estivesse planejando isso desde o início. Encontrar uma mulher com dinheiro. Casar-se com ela. Esperar o momento certo. Sacar o dinheiro. Mas o reencontro deles era apenas o começo do que enfrentariam juntos. Amanhã, eles começariam a construir o caso, reunir evidências, provar o que Daniel e Thalita haviam feito. Naquela noite, Ricardo sentou-se com sua neta, segurou sua mão e lamentou a filha que perdeu enquanto celebrava a família que encontrou. Margarida teria amado Clara, teria se orgulhado tanto da mulher forte, teimosa e feroz que sua filha se tornou. Eu queria que a senhora a tivesse conhecido, disse Clara suavemente, lendo sua mente. Eu queria que ela pudesse ver isso. Nós, juntos. Ela sabe, disse Ricardo. Onde quer que ela esteja, ela sabe. E ela está feliz por termos nos encontrado. Lena bateu na porta, se desculpando. Dr. Barros, desculpe interromper, mas a delegada Mendes está aqui. Ela precisa falar com os dois. A realidade voltou com força. O envenenamento, a investigação, a luta que ainda estava por vir. Mas eles a enfrentariam juntos agora. Não mais sozinhos. Família. Após 30 anos, Ricardo finalmente tinha família na Normandias. A delegada Sara Mendes espalhou fotos da cena do crime sobre a mesa da sala de conferências. O chá de bebê, a mesa de sobremesas, close-ups dos bolinhos de lavanda dispostos em fileiras perfeitas. Ricardo e Clara estudaram as imagens.
A mão de Clara tremeu levemente enquanto ela apontava para um bolinho específico. Aquele, ela disse. Aquele foi o que Thalita me deu. Eu me lembro do desenho da cobertura. Ela disse que era especial, feito só para mim. Sarah marcou a foto. Recuperamos 3 bolinhos do restaurante. 2 de baunilha comuns, 1 de lavanda. O laboratório está testando-os agora para arsênico. Os resultados devem sair amanhã. E quanto a Thalita? Ricardo perguntou. A senhora a trouxe para interrogatório? Nós a pegamos há 2 horas. Ela está lá embaixo com o advogado agora, chorando, fazendo o papel da assistente chocada que não consegue acreditar que alguém machucaria a doce Clara. A expressão de Sarah era de puro desprezo. Ela é boa, muito convincente, mas a verificação de antecedentes dela voltou interessante. Sarah pegou outra pasta, o histórico de Thalita Montenegro exposto em preto e branco. Faculdade comunitária. 2 anos estudando química. Abandonou no 3º ano. Nenhuma razão oficial dada. Mas liguei para o chefe do departamento. Thalita foi convidada a se retirar depois que produtos químicos desapareceram do laboratório. Nada comprovado. Nenhuma acusação formal. Mas eles não a queriam de volta. O rosto de Clara empalideceu. Ela estudou química. Ela sabia como fazer veneno. Melhora, Sarah continuou. Thalita trabalhou em uma empresa farmacêutica por 8 meses. Demitida por irregularidades no inventário. Novamente, sem acusações. Mas a empresa não queria publicidade. Eles a demitiram discretamente. Pagaram a indenização. Fizeram-na assinar um acordo de confidencialidade. Que tipo de irregularidades? Ricardo perguntou, embora ele pudesse adivinhar. Compostos químicos desaparecendo, pequenas quantidades, nada que mataria alguém imediatamente, mas o suficiente para deixar alguém muito doente ao longo do tempo. O suficiente para parecer doença natural. Quantas pessoas ela matou? Clara sussurrou. Estamos investigando isso agora. 2 mortes suspeitas de homens mais velhos com quem ela namorou. Ambos ricos. Ambos morreram do que foi considerado causas naturais na época. Mas um tinha apenas 53 anos. Ataque cardíaco maciço. Sem histórico familiar. Sem sinais de alerta. Sarah pegou mais fotos. Os homens. Seus obituários. Thalita em ambos os funerais. Namorada de luto. Companheira dedicada. Ela herdou algo de algum deles? Ricardo perguntou. Um lhe deixou 50 mil reais. O outro já havia transferido 75 mil reais para a conta dela nos meses anteriores à morte. Pequenos presentes, provas de afeto. Ele pensava que iam se casar. Serial killer. Eles estavam lidando com uma serial killer. Não apenas uma amante. Não apenas uma mulher tendo um caso. Uma predadora metódica que já havia feito isso antes. Que faria de novo. Por que Daniel? Clara perguntou. Por que ir atrás de um homem casado e sem dinheiro? Daniel tem um bom salário, mas não é rico, não como aqueles outros homens. Porque a senhora é, disse Sarah gentilmente. A senhora tem 200 mil reais em herança. 500 mil reais em seguro de vida. Mais os bens de Daniel. O negócio dele. As propriedades dele. Juntos, vocês valem mais de 1 milhão de reais. Talvez mais com a liquidação certa. Os números deixaram Clara enjoada. Ela valia mais morta do que viva. Para Daniel. Para Thalita. Para as pessoas que prometeram amá-la. A mão de Ricardo cobriu a dela. Firme. Quente. Real. E Daniel? Ricardo perguntou. Qual é a história dele? Sarah pegou outra pasta. O histórico de Daniel. Menos dramático do que o de Thalita, mas revelador. Daniel se casou uma vez antes. 7 anos atrás. O nome da esposa era Jéssica Sampaio.
Eles se divorciaram após 3 anos. Jéssica ficou com a casa. Daniel ficou com a dívida. Ele estava falido quando conheceu a senhora Clara. Tinha acabado de pedir falência. Perdeu o primeiro negócio. Estava trabalhando como agente de vendas de outra pessoa. Ele me disse que era bem-sucedido. Disse Clara, entorpecida, que ele era dono da empresa, que estávamos seguros. Ele comprou o negócio há 2 anos com um empréstimo, usando a herança da senhora como garantia. A senhora não sabia disso, sabia? Clara balançou a cabeça. A sala girou. Tudo o que ela pensava que sabia era uma mentira. Cada palavra que Daniel falou, cada promessa que ele fez. Eu assinei papéis, disse Clara. Ele me trouxe papéis para assinar. Disse que era para impostos, para o negócio. Eu não li. Eu apenas assinei. Ela havia confiado nele, amado-o, acreditado nele. Recomeçar parecia impossível, mas permanecer naquele casamento parecia pior. A apólice de seguro, Sara continuou. Daniel a comprou há 6 meses, logo depois que a senhora anunciou a gravidez. 500 mil reais. Dobro se o bebê morrer. Isso é um pagamento de R$1 milhão se vocês 2 morressem durante o parto. Complicações são comuns. Clara sussurrou. Foi o que ele disse. Precisávamos estar preparados. Ele estava sendo calculado. Sara corrigiu. Daniel não faz nada sem um plano. 3 meses depois de comprar o seguro, ele conheceu Thalita. Ou se reconectou com ela. Ainda estamos rastreando a linha do tempo exata, mas eles estão juntos há pelo menos 18 meses. 18 meses. Clara mal estava grávida. Ainda radiante com a notícia. Ainda planejando o futuro deles juntos. E Daniel já estava planejando a morte dela. A linha do tempo a deixou fisicamente doente. A mão de Clara foi para a boca. Bia apareceu com uma lixeira. Segurou o cabelo de Clara enquanto ela vomitava. Repetidamente. Ricardo verificou seus sinais vitais. Pressão arterial elevada. Frequência cardíaca muito rápida. Estresse. Luto. A traição se manifestando fisicamente. Precisamos parar, disse Ricardo. Ela precisa descansar. Só mais um pouco, disse Sara. Clara, preciso perguntar algo importante. Nos últimos 6 meses a senhora esteve doente? Mais do que os sintomas normais da gravidez. Dores de cabeça, náuseas, fadiga. Clara pensou. O cansaço que nunca passava. As enxaquecas que duravam dias. Os problemas estomacais que sua obstetra culpou pelos hormônios. Sim, o tempo todo. Eu pensei que fosse a gravidez. Minha médica disse que estava tudo normal. E se não fosse? Sara pegou uma linha do tempo médica. Consultas de Clara. Sintomas documentados. Perda de peso apesar da gravidez. E se Daniel já estivesse envenenando a senhora? Doses pequenas. Deixando-a fraca, tornando a dose final mais eficaz. A sala cambaleou. Clara agarrou a mesa. Bia agarrou Clara. Ele estava me matando lentamente, disse Clara. Por meses. E eu me culpei. Pensei que era fraca. Pensei que não conseguia lidar com a gravidez. Pensei que estava falhando. A mandíbula de Ricardo se apertou. Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. 38 anos na medicina de emergência. 38 anos controlando suas emoções. Permanecendo profissional. Objetivo. Mas esta era sua neta. Sua família. E alguém a estava assassinando lentamente há meses. Precisamos de amostras de cabelo, disse Ricardo. O arsênico aparece no crescimento do cabelo. Podemos testar e ver há quanto tempo isso está acontecendo. Já encomendado, disse Sara. Os técnicos da cena do crime estarão aqui em 1 hora. Precisaremos de amostras da casa de Daniel também. Do apartamento de Thalita. Procurando a fonte do veneno. Os registros de compra. As evidências que provam a premeditação.
Clara estava sentada na banheira, totalmente vestida. A banheira do quarto do hospital. Água corrente, apenas sentada, respirando. Bia a havia ajudado até ali depois da reunião, depois das revelações, depois de saber que seu marido a estava assassinando há meses. A água cobria seus tornozelos inchados. Morna, calmante, ela olhou para a torneira, observou a água jorrar, infinita, constante, ao contrário de tudo o mais em sua vida. Alice chutou. Forte. Brava, talvez. Ou lutando. Clara pressionou a mão no local. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei que você está assustada. Eu também estou assustada. Mas vamos sobreviver a isso. Vamos viver, e ele vai pagar. Pia bateu. Clara, querida, os técnicos estão aqui. Eles precisam das amostras de cabelo. Clara se levantou, pingando, ainda vestindo o avental do hospital, ainda grávida do filho de um homem, enquanto ele estava na prisão por tentar matar os dois. A parte mais difícil era admitir que ela sabia o tempo todo. Lá no fundo, naquele lugar onde o instinto vivia, ela sabia que havia algo errado, que a distância de Daniel não era estresse, que suas noites tardias não eram trabalho, que sua insistência no seguro não era responsabilidade. Ela sabia, e ela havia ignorado, porque admitir isso significava admitir o fracasso. Significava admitir que ela havia escolhido errado, amado errado, confiado errado. Mas ela não podia mudar o passado, só podia sobreviver ao presente, construir um futuro. O técnico cortou o cabelo da base de seu crânio. Cuidadoso, profissional. Embalou, rotulou. Evidência de sua própria tentativa de assassinato. Quanto tempo para os resultados? Clara perguntou. 3 dias, talvez 4. O laboratório está sobrecarregado, mas a delegada Mendes pediu urgência. 3 dias. Clara tinha 3 dias antes de saber por quanto tempo Daniel a estava envenenando. Há quanto tempo ele estava planejando a morte dela. Sara retornou naquela noite. Seu rosto estava sombrio. Nós revistamos o escritório doméstico de Daniel. Ela disse sem preâmbulo. Encontramos e-mails. E-mails deletados. Ele pensou que os havia apagado, mas nossos técnicos são bons. Ela entregou a Clara uma cadeia de e-mails impressa, de Daniel para Thalita, enviado 6 meses atrás. Precisamos ser pacientes, deixar o seguro envelhecer, fazer parecer natural. Envenenamento alimentar em uma festa. Trágico, infeliz. Ninguém suspeita. As mãos de Clara tremeram ao ler as palavras de seu marido, planejando a morte dela como uma transação de negócios. A resposta de Thalita era pior. Eu tenho o arsênico. Doses pequenas primeiro. Enfraquecê-la. Tornar a dose final mais eficaz. 9 meses de gravidez. Alto risco. Mesmo que ela sobreviva, o bebê não vai. Pagamento duplo. Estaremos livres. Livre. Eles queriam estar livres. E Clara era o obstáculo. Ela e Alice. 2 vidas entre Daniel e Thalita e o futuro deles juntos. A mais, disse Sara baixinho, encontramos o diário de Thalita. Ela mantinha um diário. Documentou tudo. As doses, o timing, o plano, como se estivesse orgulhosa disso, como se fosse uma conquista. Sara entregou fotocópias. A caligrafia de Thalita. Precisa. Limpa. Clínica. Semana 1. Adicionei arsênico às vitaminas pré-natais da Clara. Ela não notou. Daniel disse que ela confia nele completamente. Isso será fácil. Semana 8. Clara está ficando mais fraca, reclamando de dores de cabeça. A médica dela acha que é gravidez. Perfeito. Semana 16.
Aumentar a dose. Ela está tão doente agora. Mal está comendo. Daniel finge preocupação. Ele é muito bom em fingir. Semana 24. A fase final começa em breve. O chá de bebê. Público. Trágico. Ninguém suspeitará. Depois disso, Daniel e eu poderemos finalmente ficar juntos. Finalmente ser felizes. Felizes. Construídos sobre o cadáver de Clara, no pequeno caixão de Alice. Clara leu cada palavra, cada dose calculada, cada sintoma que Thalita causou e catalogou, cada momento do sofrimento de Clara que Thalita documentou como um experimento científico. Ela é uma psicopata, disse Bia. Uma psicopata de verdade. Transtorno de personalidade narcisista com tendências antissociais. Sara corrigiu. De acordo com a avaliação psicológica, ela não tem empatia, não tem remorso. Pessoas são objetos para ela, meios para um fim. E Daniel? A voz de Clara estava vazia. Daniel é pior. Ele a conhecia. A amou, talvez, em algum momento. E ele escolheu isso de qualquer maneira. Escolheu o dinheiro em vez da senhora. Escolheu Thalita em vez de sua filha. Isso não é doença mental, disse Sara. Isso é maldade. Maldade. A palavra parecia certa, pequena demais para o que Daniel havia feito. Mas certa. Ricardo entrou. Segurava papéis. Resultados de laboratório. O bolinho deu positivo para arsênico, ele disse. Dose letal. Se você tivesse comido ele inteiro, se tivesse estado mais fraca, você e Alice estariam ambas mortas. Mas elas não estavam mortas. Elas estavam vivas, lutando, sobrevivendo. O que acontece agora? Clara perguntou. Agora construímos o caso, disse Sara. Análise de cabelo, evidências de e-mail, entradas de diário, antecedentes de Thalita, os namorados mortos, registros financeiros mostrando a dívida de Daniel e seu seguro. Construímos um caso à prova de balas e colocamos os dois na cadeia por muito tempo. Quanto tempo? Tentativa de assassinato, conspiração, possivelmente múltiplos assassinatos, assim que exumarmos os namorados anteriores de Thalita. Estamos falando de 25 anos à prisão perpétua. Ambos. 25 anos. Daniel teria 57 anos quando saísse. Thalita teria 52. As vidas de ambos efetivamente acabadas. Bom, Clara pensou. Bom, ela tinha apenas uma escolha: lutar, expô-los, garantir que todos soubessem o que eles fizeram, garantir que eles nunca mais machucassem mais ninguém. Eu quero testemunhar, disse Clara, no julgamento. Eu quero contar a todos o que eles fizeram, o que eles tentaram fazer. A senhora terá que encará-los, Sara alertou. Daniel e Thalita, sob interrogatório. Os advogados de defesa vão atacá-la, seu caráter, seu casamento, tudo. Deixe-os, disse Clara. Sua voz era de aço. Eu não tenho mais medo. Estou com raiva e quero justiça. Ricardo sorriu. Você tem o fogo de Margarida. Ela estaria muito orgulhosa. Mas isso era apenas o começo de como a verdade viria à tona. Porque Clara não iria apenas testemunhar no tribunal. Ela ia contar ao mundo. A casa de Ricardo não era nada como Clara esperava. Ela imaginou estéril, clínico, a casa de um médico solteiro. Todo cromo, couro e paredes vazias. Em vez disso, ela encontrou calor, livros por toda parte, textos médicos misturados com romances de mistério e coleções de poesia. Fotos na lareira. Margarida quando criança, quando adolescente. Antes que o divórcio roubasse a família deles, eu guardei todas, disse Ricardo baixinho, observando Clara estudar as fotos. Mesmo depois que ela foi embora, mesmo depois que o investigador
disse que ela não queria ser encontrada. Eu guardei todas as fotos, todas as lembranças. Clara pegou um porta-retrato. Margarida aos 8 anos de idade, faltando os 2 dentes da frente, sorrindo para a câmera com alegria absoluta, o mesmo sorriso que Clara via em suas próprias fotos de infância. Ela parece feliz, disse Clara. Ela era feliz, antes do divórcio, antes de a mãe dela a envenenar contra mim. Margarida era a criança mais feliz que eu já conheci, sempre rindo, sempre criando, sempre amando a todos. O que aconteceu no divórcio? Ricardo sentou-se pesadamente no sofá. 30 anos de dor gravados nas linhas de seu rosto. Eu trabalhava demais, amava demais meu trabalho. Sua avó disse que eu escolhi os pacientes em vez da família. Talvez ela estivesse certa. Eu era jovem, ambicioso, construindo minha carreira. Eu perdi aniversários de casamento, peças escolares, todos os momentos que importavam. Isso não desculpa ela tê-lo cortado completamente, disse Clara. Não, mas o luto torna as pessoas cruéis. A dor torna as pessoas cruéis. Sua avó estava magoada, e ela se certificou de que Margarida também ficasse magoada. Certificou-se de que Margarida acreditasse que eu não a amava, não a queria. Certificou-se de que Margarida a escolhesse no divórcio. E o Senhor a deixou ir. Eu a deixei ir. A voz de Ricardo falhou. Eu pensei que fosse mais gentil. Pensei que lutar a prejudicaria mais. Pensei que ela voltaria quando estivesse pronta. Eu estava errado. Clara sentou-se ao lado dele. Este estranho que era família. Este avô que salvou sua vida sem saber quem ela era. Eu o perdoo, disse Clara simplesmente. Pelo que quer que o Senhor tenha feito ou deixado de fazer. Por não ter lutado com mais afinco. Por não ter nos encontrado. Eu o perdoo. E eu acho que a mamãe também perdoaria. Ela chamou pelo Senhor no final. Isso tem que significar alguma coisa. Ricardo enxugou os olhos. Obrigado. Eu não mereço isso. Mas, obrigado. Eles se sentaram em silêncio confortável. Bia estava agitada na cozinha, fazendo chá que nenhum dos dois beberia. Lena havia trazido mantimentos, preparado refeições, garantido que Ricardo e Clara comessem, dormissem, sobrevivessem. Clara estava grávida de 7 meses. Deveria estar radiante, planejando um berçário, comprando roupinhas minúsculas. Em vez disso, ela estava planejando como provar que seu marido tentou assassiná-la. Recomeçar parecia impossível. Ficar em silêncio parecia pior. Eu quero fazer um vídeo, disse Clara de repente. Ricardo olhou para ela. Que tipo de vídeo? Um testemunho, minha história, tudo o que aconteceu, o envenenamento, o caso, os meses sendo lentamente morta. Eu quero gravar e postar online. Deixar as pessoas saberem o que Daniel e Thalita fizeram. Deixar outras mulheres saberem os sinais, os avisos, os sinais de alerta que eu ignorei, que podem salvar a vida delas. Isso pode comprometer o caso, Ricardo alertou. Sara pode não gostar. Eu não me importo. A voz de Clara era feroz. O julgamento pode levar meses, anos talvez. E enquanto isso, os advogados de Daniel e Thalita vão distorcer a história, me fazer parecer instável, fazer com que eles pareçam vítimas. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu estou tomando o controle da minha própria narrativa. Bia saiu da cozinha. Eu posso filmar, editar, postar onde você quiser. YouTube, Facebook, Instagram, em todo lugar. A imprensa vai enlouquecer, Lena acrescentou, aparecendo na porta. Mas talvez isso seja bom. Pressão pública, indignação pública, torna mais difícil para os advogados manipularem as coisas. Ricardo hesitou, então assentiu.
Sua escolha, sua história. Conte-a como você precisar. Eles passaram a próxima hora planejando. Clara gravaria o vídeo na sala de estar de Ricardo. Luz natural das janelas. Autêntico. Cru. Sem maquiagem. Sem encenação. Apenas uma mulher grávida dizendo a verdade. A campainha tocou. Sara estava na varanda, com o rosto sombrio. Precisamos conversar, ela disse, sobre o plano. Eles se reuniram na sala de estar. Sara expôs a situação. O advogado de Daniel está pressionando pela fiança, alegando que ele não é risco de fuga, que ele tem um negócio para gerenciar. O juiz está considerando. Ele tentou assassinar a esposa. Bia explodiu. Alegadamente, disse Sara. No momento temos evidências, boas evidências, mas nada que prove absolutamente que Daniel sabia do veneno. Os e-mails são condenatórios, mas o advogado dele pode argumentar que Thalita agiu sozinha, que Daniel também foi uma vítima, manipulado por sua amante. Isso é ridículo, disse Clara. É assim que os advogados trabalham. Eles vão distorcer qualquer história que crie dúvida razoável. E os júris são imprevisíveis, especialmente com um réu charmoso como Daniel. Especialmente quando a vítima... Bem, até o bebê sobreviveu. Então o que fazemos? Ricardo perguntou. Nós o fazemos confessar, em fita, inegável, em suas próprias palavras. Clara entendeu imediatamente. A senhora quer me grampear? Me fazer falar com ele, fazê-lo admitir o que fez. É arriscado, Sara alertou, se ele suspeitar, se ele chamar um advogado, se ele não disser nada, perdemos nossa chance, e pode ser perigoso, para a senhora e o bebê. A mão de Clara foi para a barriga, Alice chutou. Forte, feroz, uma lutadora. Ele não vai suspeitar, Clara insistiu. Daniel pensa que eu sou fraca, pensa que vou perdoá-lo, aceitá-lo de volta. Ele sempre me subestimou. Deixe-o fazer isso mais uma vez. Clara, Ricardo começou. Eu posso fazer isso, Clara insistiu. Eu quero fazer isso. Eu quero ouvi-lo admitir. Quero saber com certeza que o homem que eu amava nunca existiu. Que era tudo mentira. Tudo manipulação. Eu preciso desse encerramento. Sara assentiu lentamente. Certo, é assim que funciona. Vamos agendar uma visita conjugal no hospital. Dizer que os médicos precisam que Daniel assine formulários de consentimento médico para procedimentos de emergência. A senhora estará grampeada, áudio completo, vídeo, se possível. Estaremos do lado de fora. Se algo der errado, estaremos lá em segundos. O que eu digo? Clara perguntou. Diga a ele que a senhora está morrendo, que os médicos não acham que a senhora vai conseguir, que a senhora quer resolver as coisas antes do fim. Homens como Daniel têm egos enormes. Eles não conseguem evitar. Eles precisam se gabar. Precisam explicar como foram inteligentes. Dê a ele essa chance. Deixe-o contar tudo. O plano a aterrorizou. Sentar-se cara a cara com o homem que tentou matá-la. O homem que ela amava. O homem que era um estranho. Mas ela tinha que fazer. Tinha que saber. Tinha que ouvir a verdade da boca dele. Naquela noite, Clara ensaiou no espelho, dizendo as palavras, fazendo o papel. A esposa moribunda, a mãe assustada, a mulher que ainda o amava. Ela era melhor nisso do que esperava, talvez porque uma parte dela ainda o amasse. Amasse a lembrança dele, o homem que ele fingiu ser. Às 3 da manhã, Clara não conseguia dormir. Ela vagou pela casa de Ricardo. Encontrou-o em seu escritório, lendo periódicos médicos, também sem dormir. Insônia também é genética, disse Ricardo. A maldição dos barros. Somos todos péssimos para dormir.
Clara sentou-se na cadeira de couro em frente à mesa dele. Me fale sobre sua esposa, minha avó, Elizabeth. Betty. Ela era enfermeira quando nos conhecemos. Bonita, inteligente, forte. Tudo o que eu pensei que queria. Ricardo olhou para a foto de casamento na prateleira. Ele mais jovem, Betty mais jovem, ambos sorrindo. Fomos felizes no início, mas eu trabalhava demais. Ela se ressentia disso. Se ressentia da medicina. Se ressentia de cada paciente que eu salvava enquanto negligenciava minha própria família. O senhor a amava? Eu pensei que sim, mas talvez eu amasse a ideia dela. A família perfeita, a vida perfeita. A medicina era meu verdadeiro amor, minha verdadeira paixão. Betty sabia disso. Me odiou por isso. É por isso que ela virou Margarida contra o senhor? Em parte. Também porque me machucar era o único poder que ela tinha sobrado. Eu tinha tirado todo o resto. Nosso casamento, nosso tempo, nosso futuro. Mas ela tinha Margarida. E ela se certificou de que eu perdesse Margarida também. Clara entendeu aquela dor agora. Aquela traição. Daniel tinha tirado tudo dela. Sua confiança, sua segurança, seu futuro, e ele havia tentado tirar Alice. Sinto muito, disse Clara. Não sinta. Eu fiz minhas escolhas. Eu vivo com elas. Ricardo sorriu tristemente. Mas eu tenho uma segunda chance agora. Com você. Com Alice. Eu não vou desperdiçá-la. Eles se sentaram juntos até o nascer do sol. Dois barros incapazes de dormir. Incapazes de desligar suas mentes. Incapazes de parar de lutar contra fantasmas. Às 8h, Sarah ligou. Estava tudo pronto. Daniel havia concordado com a visita. Pensava que era sobre formulários médicos. Pensava que Clara estava assustada e sozinha. Pensava que ainda tinha poder sobre ela. Ele estava errado. O quarto do hospital parecia diferente desta vez. Montado. Preparado. Clara estava deitada na cama. Camisola do hospital folgada sobre sua barriga grávida. Bia tinha feito sua maquiagem. Feito-a parecer doente. Morrendo. Exatamente a imagem que eles precisavam. O fio era invisível. Escondido sob sua camisola. Preso à sua pele. Sarah e 2 outros detetives observavam da sala de observação, gravando tudo, esperando que Daniel se enforcasse com suas próprias palavras. Ricardo estava no corredor. Não conseguia assistir. Não conseguia se afastar, pronto para invadir se algo desse errado. Se Daniel mostrasse qualquer indício de violência, a verdade era mais devastadora do que ela imaginava, e ela estava prestes a ouvi-la em suas próprias palavras. Lena bateu. Ele está aqui. Você está pronta? Clara assentiu. Controlou a respiração. Tornou-se a mulher que Daniel esperava. Fraca. Assustada. Dele. A porta se abriu. Daniel entrou. Flores na mão. Performance perfeita. Marido de luto. Futuro pai amoroso. Clara, querida. Eu estava tão preocupado. Ele colocou as flores na mesa de cabeceira. Sentou-se na cadeira. Pegou sua mão. Como você está se sentindo? O que o médico disse? Clara deixou a voz tremer. Deixou as lágrimas caírem. Daniel, eu preciso saber uma coisa. Você ainda me ama? Sua máscara piscou. Por apenas 1 segundo. Então se fechou novamente. Claro que eu te amo. Você é minha rainha. Meu mundo inteiro. Mentiroso. Assassino. Monstro. Mas Clara sorriu. Apertou a mão dele. Os médicos dizem que eu talvez não consiga sobreviver. Que o veneno causou muito dano. Que o bebê também talvez não consiga. Os olhos de Daniel brilharam. Excitação. Esperança. Rápido. Oculto. Não diga isso. Você vai ficar bem.
Vocês duas. Eu não vou. A voz de Clara falhou autenticamente. Meses de traição se derramando. Eu posso sentir, Daniel. Eu estou morrendo e preciso te dizer uma coisa antes de partir. O que é? Daniel se inclinou mais perto, mordendo a isca. Eu mudei meu testamento. No mês passado. Tudo vai para Bia agora. Para a filha dela. A herança. O seguro. Tudo. Daniel congelou. Imobilidade completa. Então, lentamente, sua máscara rachou. Estilhaçou. Caiu completamente. Você fez o quê? O rosto de Daniel se transformou. O marido amoroso desapareceu. Algo feio emergiu. Algo que estava escondido sob a superfície o tempo todo. Aquele dinheiro é meu! Daniel se levantou. Andou de um lado para o outro. Eu te aturei por 4 anos. Você sabe o quão chata você é? Quão exaustiva? O coração de Clara martelava. Era isso. O Daniel real. O monstro. Daniel, eu pensei que você me amasse. Amar você? Daniel riu. Áspero. Amargo. Meu Deus, você é patética. Eu me casei com você pelo dinheiro, Clara. Sua herança. O seguro. Isso é tudo o que você sempre valeu. Cada palavra era uma faca. Clara esperava isso. Preparada para isso. Mas ouvir ainda doía. Ainda destruía